A dor do relacionamento, o fim, o término, quando acaba tudo. Isso que eu tô passando agora. E eu quero ver se alguém aqui tem coragem de fazer exatamente o que eu tô fazendo. Passando por isso no momento exato. Faz 3 dias que eu terminei meu relacionamento. E era uma pessoa que eu gostava demais. Tava realmente conectado com ela. E eu mesmo tomei essa decisão. E foi muito difícil, cara, pra mim. Eu vou falar exatamente tudo o que eu passei, meu relato. E se tá passando por isso, até o final do vídeo, com certeza isso vai te ajudar. Eu tenho absoluta certeza que tu vai se conectar com algum assunto aqui, com alguma situação que eu passei. E isso é um relato real, não tem por que eu mentir. Eu pensei, bom, como eu tô fazendo experiências, relatando experiências aqui no meu canal, nada mais justo do que comentar sobre isso. E se eu me emocionar aqui, se eu chorar, é porque é um assunto bem delicado pra mim. Só de pensar eu já tô quase chorando. Mas não tem problema, cara. Eu tô aqui pra pôr o meu rosto à tapa. Isso aqui é pra ser a vida real mesmo. Não é pra ser, tipo, um filme, tá? Não é um filme de romance, não é tudo que eu passei, não é que as outras pessoas passaram. Esse foi o meu terceiro relacionamento que eu realmente gostei da pessoa, que eu realmente me conectei com a pessoa. E é bem difícil falar isso, mas eu tive que tomar essa decisão porque a minha vida tava mudando muito rápido e Ui, caralho, que difícil. E essa pessoa, cara, uma pessoa muito especial pra mim durante a minha história, parece que ela entrou no momento, assim, na minha vida que eu mais precisava me conhecer, tá ligado? Caralho, mano, achei que ia ser tão difícil assim. Tá, beleza. Enfim, eu não vou chorar, ó, fazer uma choradeira aqui. Beleza. Então, o que acontece? Conheci faz o ano passado essa pessoa e a gente, cara, teve várias experiências legais. Muito massa, mano. Foi sensacional. E aí, só que eu tenho um problema, velho. Como eu disse, já é o terceiro relacionamento que eu me entrego assim. E, e parece que eu tenho um grande problema de me apegar emocionalmente à pessoa. Pode não parecer, né, durante o relacionamento, mas eu crio uma expectativa muito grande, sabe? E a gente cria um ideal na pessoa, mesmo a pessoa não sendo aquilo, a gente sempre busca aquilo que a gente não tem na vida, né? Sei lá, cara. Eu acho que até os 7 anos a nossa cabeça ainda tá formando, né? O HD tá zerado. E por eu ter passado por várias situações complicadas durante a minha vida, na relação entre meus pais, tipo, meu pai traía minha mãe, brigavam muito, tinha agressão, sabe? Tinha bebida envolvida, tinha acidente de carro, tinha um monte de coisa, cara, que isso eu fui absorvendo. Então isso refletiu na minha vida durante adulto, né? Claro que eu ia ter problemas em relacionamentos, é óbvio. Então eu comecei a entrar nessa jornada de me conhecer melhor e perceber por que tinha acontecido isso na minha vida, porque todas as mulheres que eu me relacionei eu não consegui superar, eu sempre busquei, né, o lado de fora, sempre busquei a felicidade do lado de fora, sempre me entreguei para alguns vícios como bebidas, não fui de fumar, mas sempre corri atrás de mulher, desejo rápido, desejo sexual, e eu sei que isso era sempre uma fuga para tentar suprir aquela necessidade interna que eu tenho de ser amado, né, cara? Todo mundo quer ser amado, a maioria das pessoas quer ser amado. E eu acho que para o homem é muito mais difícil lidar com isso, porque ele não sabe lidar com situações emocionais. Ele é muito racional, mas quando ele começa a envolver o emocional, ele se perde. E foi o que aconteceu comigo. Eu não quero me fazer de vítima aqui também, porque eu sei dos meus erros, eu sei que quando a gente está numa situação, a pessoa também se frustra com com as tuas atitudes, né? Tipo, cada pessoa tem um defeito, ninguém é perfeito, mas a gente tenta uh, sempre olhar para a pessoa e olhar para ela como se ela fosse perfeita. E quando ela não é do jeito que a gente queria que ela fosse, né? Que não supera nossas expectativas, a gente se frustra. E isso gera brigas, gera discussão, gera conflito. E foi exatamente o que aconteceu, né? Foi uma paixão intensa, de ambas as partes. E eu comecei nessa jornada interna e comecei a perceber que isso não estava me fazendo bem, que eu precisava sair disso, sair dessa situação, para me conhecer. E aí, sim, lá no futuro, se Deus permitir, eu conhecer alguém que esteja na mesma jornada que eu, que se conheça. Porque eu acredito, sim, cara, que o relacionamento ele tem que ser uma lua de mel diária.
Sempre tem que ter coisas boas durante o dia. Não deve ser esse mar, essas ondas de conflito e coisas boas, conflito e coisa boa. Eu acho que não deve ser assim, tem que ser coisas que agregam, que fazem a mudança na tua vida, sabe? Que você evolua como pessoa e não que você tente mudar a pessoa, entende? E quando quando eu entro no relacionamento, eu quero muito que a pessoa seja do meu jeito e tal, e quando não é, a gente sabe o que acontece. E eu quero estar pronto para isso. Eu quero me desenvolver, quero conhecer, quero entrar nessa jornada. Eu já tô nessa jornada de autoconhecimento. O que é essa jornada de autoconhecimento? O que é isso, cara? Que eu não entendo. Se você não entende, é, por exemplo, você olhar para dentro, você fazer meditações, buscar conhecimento, saber o que teu subconsciente tem, cara, de problemas. Eu até marquei uma terapia agora para semana que vem, provavelmente, e para ver se eu consigo mudar isso, sabe? Tentar entender, sabe? Porque quando a gente está dentro, sabe? Aqui dentro, nosso consciente, a pessoa que vive, a gente está pegando programas que eram os nossos pais. Acontece que a gente é a única pessoa que não enxerga. Só nós não enxergamos. Nossos amigos enxergam, as pessoas próximas enxergam, mas a gente não enxerga os nossos defeitos. E essa jornada de autoconhecimento é exatamente para isso, para você encontrar os seus defeitos, saber por que está acontecendo isso na sua vida, por que o dinheiro é o problema, por que os relacionamentos não dão certo, por que tua profissão, tudo na sua vida sempre entra no mesmo ciclo, sabe? E eu percebi também que se eu sair agora desse relacionamento e voltar a fazer as coisas que eu fazia antes, que era sair, beber, procurar alívio em outras mulheres e não buscar essa jornada, eu ia estar cometendo o mesmo erro de sempre. E eu sei que muitas pessoas passam por isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, você já deve ter passado por isso, cara. Ou a mulher que esteja me assistindo também, tenha passado por essa situação. E como eu falei lá no início, é o terceiro relacionamento, cara. Se eu não aprender alguma coisa em cada relacionamento que eu entrei, tudo que eu fiz de errado não serviu de nada. Eu poderia muito bem me fechar para o mundo. Não, isso não dá certo, isso não funciona, isso não é para mim. E virar um red pill, sabe? Virar aquela pessoa que fica com ódio das mulheres. Mas não, eu não vou fazer isso. Eu vou entender, são seres humanos, a gente tem que entender o outro lado. E se não segue os nossos princípios, a gente não entra no relacionamento, a gente não tenta nada com aquela pessoa. Por isso que é muito bom tu se conhecer, porque quando você se conhece, você sabe o que você quer. Você sabe a pessoa que entra na sua vida, cria uma conexão com ela e sabe que ela tem os mesmos princípios que você. Então é esse desabafo que eu queria passar e eu vou mudar. Eu vou mudar de lugar, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar o meu ambiente, porque eu preciso disso, preciso de novas experiências. E eu vou estar relatando aqui no canal. Eu vou estar sempre mostrando o passo a passo de tudo que eu venho enfrentando, de todas as lutas, as batalhas que eu venho enfrentando, para que sirva de inspiração para quem está assistindo, cara. Eu pensei em me fechar pro mundo, não gravar mais vídeos, sabe, cair naquela jornada de ódio, sabe, que a gente nem percebe. Eu fiquei 3 anos solteiro, cara, mas eu ficava fugindo. Todo dia eu assistia um vídeo sobre as mulheres. Todo dia, cara. Era exatamente assim que eu tava vendo. Eu tava reprimindo aquilo. E quando eu reprimi aquilo, a próxima mulher que eu encontrei, eu comecei a expor tudo, aquela angústia, aquela mágoa que eu tinha pelas mulheres, acabou sendo um dos empecilhos que eu tive que enfrentar durante esse relacionamento. Então, não adianta, se tu quer realmente mudar de vida, você tem que se mudar. Tu tem que criar, criar o hábito de se conhecer, de estar sempre enfrentando as suas dores, não fugir delas, não criar gatilhos para ocultar isso. Tu entende o que eu estou falando? Porque uma hora isso vai entrar e vai voltar para sua vida de forma muito agressiva. E a dor que você vai sentir vai ser muito maior do refúgio que você vem enfrentando. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Esse é o meu desabafo aqui, porque eu não tenho, o homem, geralmente, ele não tem com quem conversar. Então eu estou criando esse canal aqui para conversar diretamente com algum público. Alguém vai ter que me assistir, alguém vai ter que me ouvir. E daqui a 5 anos eu vou olhar para esse vídeo e vou falar assim, caralho, como eu mudei, como eu evoluí, como eu sou outra pessoa. Tu entende o que eu quero falar? E a grande maioria não quer ouvir seus problemas, não quer saber se você tá bem, se você tá ruim, qual é o momento que você está passando. Ninguém quer saber, cara. Todo mundo quer expor os problemas, quer alguém que resolva, mas quando acontece com a gente não sabe como lidar com isso. Então, procure ajuda,
procura conhecimento. Se tiver alguma coisa te incomodando, comenta aqui, eu vou responder, eu vou falar, vou tentar dar palavras motivadoras para você mudar de vida, sabe? Tentar enfrentar esses demônios. E é isso que eu estou passando aqui nesse canal. E vou indo perdendo medo de falar na frente da câmera, vou desabafando cada vez mais, vou falando minhas experiências. Deixa aquele curtir aqui, não se esquece de se inscrever no canal e um grande abraço.